Boa noite, galera! Começando o nosso Café e Comunhão, e o tema dessa semana é o significado da cruz. E a gente quer deixar claro que aqui a gente vai passar somente a nossa experiência, a nossa comunhão, do que nós sentimos desse significado, o verdadeiro significado da cruz. Mas vocês podem achar com muito mais profundidade outros vídeos no YouTube, de pastores, irmãos que aprofundam nesse assunto. Hoje queremos tocar apenas em um ponto dessa realidade da cruz e desmitificar algumas coisas. Então estamos começando a colocar na roda aqui de amigos, espero que vocês gostem, compartilhem e participem conosco. Boa noite, Saulinho. Boa noite, Everton. Bom, graças ao Senhor, Pedrão. Boa noite, Pedrão. Graças a Deus. Amém, Pedro. Boa noite. Estamos começando mais um Café e Comunhão na graça de Deus. Amém. E esse tema tão importante, tão profundo, Sim. E que também, como na graça, semana passada a gente ouviu tanta coisa que acabou desvalorizando o significado da palavra graça, aconteceu a mesma coisa também com o verdadeiro significado da cruz. Sim. Ao longo das eras a gente vê as pessoas falando, não, aquela cruz que eu carrego. Sim. Essa pessoa é minha cruz. Essa pessoa é minha cruz. Ou quando a pessoa se assusta ou vê alguma coisa assim, cruz credo. Cruz tomou uma conotação de peso, De peso, de sofrimento. Na verdade, essa expressão cruz credo é uma palavra em latim, que significa crer. Então ela tem até um significado importante. Cruz credo é o quê? Creio na cruz, ou seja, creio na obra redentora da cruz. Então, por exemplo, se vem um pensamento inadequado para mim, eu posso falar para mim, cruz credo, antigamente, eu creio no poder da cruz, tipo assim, eu aplico agora, eu creio no seu poder e repreendo esse pensamento. Amém. Repreendo essa atitude. Por que veio? Por que eu pensei isso? Em cometer tal atitude, que vai contra Deus. Então, cruz credo era algo autêntico que foi perdendo também o seu valor. Era uma expressão autêntica, assim. As pessoas começaram a usar de qualquer maneira. Aí só que começaram assim, olhar para um cara feio, cruz credo. É exatamente isso. Perdeu totalmente, mas tinha sim esse verdadeiro significado. Nossa, e o que vocês pensam desse verdadeiro significado? Na experiência de vocês, o que é a cruz? Qual que é a realidade da cruz, a experiência da cruz? O primeiro versículo que vem na minha mente, quando se fala de cruz, está em Mateus capítulo 16, onde fala que o Senhor fala, na verdade, com seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga. Então eu vejo que a cruz ela tem uma relação muito forte com o negar a si mesmo. Aí vem uma pergunta: por que eu tenho que negar a mim mesmo? Aí entra a questão do pecado. Existe algo dentro de mim, Sim. um ser totalmente contrário àquilo que Deus é. Como é que Paulo falava? Paulo falava assim que as coisas que eu não quero fazer, eu faço. Romanos. Capítulo 7 de Exatamente isso. O bem que eu quero fazer, Isso, não eu faço. não faço. O mal, que eu não quero, que eu detesto, esse porém faço. Ou seja, o homem, por meio do pecado, ele está totalmente escravizado. Ele não tem domínio de si mesmo. Então, por isso que é necessário negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, ou seja, a cruz é algo individual, um aspecto individual. Eu não posso tomar a cruz para o Rogério, e nem o Rogério pode tomar a cruz para mim. É verdade. Verdade. Preciso tomar a minha cruz e ir após ao meu Senhor. Como fazer isso de maneira prática? Porque a cruz, as pessoas começam a olhar a cruz como algo de sofrimento, de peso, de angústia, quando a cruz não é um lugar para sofrer. A cruz é um lugar para morrer. Sim. Para morrer o velho homem, para morrer o ego, Sim. para morrer o orgulho, para morrer a inveja. Todas essas coisas negativas têm que morrer na cruz. Amém. A minha pessoa, minha velha maneira de viver, Sim. precisa morrer na cruz. Enquanto eu estiver lutando, eu vou sofrer. Verdade. Exato. Aí eu tenho que tomar essa realidade da cruz de Cristo. Porque a cruz, ela é o ponto de encontro entre o homem e Deus. Amém. Foi na cruz que o homem mostrou o seu maior ódio contra Deus. E foi na cruz também que Deus mostrou o seu maior amor
pelo homem. Amém. Tudo que o Senhor passou na cruz não foi um sofrimento. Acho que eu queria entrar nesse ponto. Ali, tudo que o Senhor passou na cruz, o pior momento dele não foi as chibatadas, não foi o prego na mão, não foi a zombaria. Não foi carregar a madeira, a né, madeira. a cruz em si. O pior momento, quando a crucificação de Cristo, foi quando ele interrompeu, ele perdeu a comunhão com o Pai, uma comunhão que ele tinha durante toda a eternidade. Ele perdeu por minha causa e por sua causa. Isso. Por nossa causa, naquele momento ali em Mateus... Mateus 27, 46. Isso, pode ler, eu vou ler aqui. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Se você olhar ao longo das eras, Jesus, desde o início da vida de Jesus, ele nunca chamou Deus de Deus, ele sempre chamou de Pai. Eu e o Pai somos um. O que é do Pai é meu. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele tratava de maneira íntima. Mas ali, como na crucificação, ele estava tratando a nossa condição, por amor a nós, para nos salvar, naquele momento ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. E Deus é um Deus santo. Naquele momento houve uma interrupção da comunhão entre pai e filho. Sim. E hoje eu percebo que talvez isso seja a coisa mais triste, né? Para um filho, é não poder ter comunhão com o pai. Sim. Já pensou você chegar no seu pai e o seu pai fala assim: olha, eu não posso me aproximar de você. E você naquela situação difícil, e seu pai falou: eu não posso me aproximar de você. E ainda mais sabendo que ele não era o culpado. Não era o culpado. Ele não era o culpado dessa separação. Só que ele tomou o lugar daquele que era culpado, que era todos nós, toda a humanidade. Quando você falou, nesse versículo, ele se referiu ao Pai como Deus. A primeira frase que o Senhor disse na cruz, que está em Lucas 23, 34, é: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Exato. E a cada momento, mesmo durante os seus 3 anos e meio do ministério dele na terra, a cada momento que o Senhor chegou para uma pessoa e falou: seus pecados estão perdoados, naquele momento ele estava assumindo a dívida daquele pecado para ele. É verdade. Porque ele sabia que ele ia encravar na cruz todos os pecados daqueles que pediam para ele. Né? E ele perdoou. Em outras palavras, eu recebi o perdão Sim. por meio da crucificação do Senhor. Amém. E a Bíblia fala que maldito é todo aquele que for pendurado Em madeira. em madeira. Então o Senhor se fez maldito. Ele tomou o cálice da maldição. Eu deveria tomar o cálice da maldição, porque eu pequei. Eu fui perverso. Eu cometi iniquidades. Eu fui incrédulo. Eu não dependi de Deus. Não. Criado por Deus, mas independente de Deus. Sim. Essa era a minha condição. Por isso, Deus, que está numa posição santa e elevada, não podia ter comunhão com uma criatura tão insignificante como eu. Mas Jesus, ele não olhou para si mesmo. Tinha uma alegria que estava sendo proposta a Jesus. Sim. Ele abriu mão dessa alegria por causa de mim e por causa de você. Amém. Por causa do seu pecado, Jesus morreu. É verdade. Por nos amar, né? Por isso Sim. que em João a gente sempre fala desse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. Ou seja, não tem como descrever esse amor. Isso Não tem mesmo. como descrever esse amor. E esse amor me alcançou. Amém. Esse amor te alcançou. Sim. Por isso hoje nós podemos ter essa comunhão face a face. Verdade. Irmãos, com intrepidez, nós podemos entrar nos Santos dos Santos. Amém. E ter comunhão com Deus face a face por causa de Jesus. Amém. E a gente às vezes não tem noção do que realmente foi a cruz, né? O Senhor, antes de ir para a cruz, ele falou justamente sobre o cálice, né? Falou assim, ó, Senhor, se possível, afaste esse cálice, né? Sim. Afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, né? Mas que seja feita a sua vontade. Amém. Porque ele sabe que, na verdade, o cálice, o significado de cálice, que foi até relatado várias vezes no Antigo Testamento, está relacionado à ira de Deus, né? Então ele ia receber a ira de Deus.
não é pela morte física, pela dor, pela chibatada, Não. pela humilhação. É porque ele ia receber a ira do Pai dele, a ira de Deus. E essa ira, ela estava destinada a nós, né? Porque, como já foi dito também, o salário do pecado é a morte, né? Então, ele ficou angustiado com essa situação. Sim. E a gente vê que a morte foi tão dolorosa que, não fisicamente falando, né, mas que o fato dele ter recebido todo o pecado sobre ele, fez com que ele tivesse assumido uma condição de maldito e fosse para o inferno. Verdade. Só que lá ele venceu a morte. Amém. Ele venceu a morte e ele ressuscitou. Sim. E é por conta dele ter vencido a morte e pelo fato da gente crer na ressurreição dele, Sim. que nós somos perdoados dos nossos pecados, né? Sim. Mas tem uma coisa que a gente tem que também tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que agora eu já estou livre, né? O Senhor já me perdoou, então, né, eu não preciso mais me preocupar com o pecado. Não é bem assim, né? Não. Se a gente for olhar aqui em Hebreus 10, 26, né? Vamos ler um trechinho aqui. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É verdade. Significa que se você recebeu a salvação, você crê que você já foi livre dos pecados, né? Você já foi redimido de todos os seus pecados. E mesmo assim, você insiste em querer viver no pecado, né? Querer viver por vontade própria. Isso. Né? É por vontade própria. Você quer fazer aquilo ali, né? Querendo usar o sangue de Cristo como se fosse um detergente, né? Saiba que a redenção, né? A cruz de Cristo não tem efeito para você. É verdade. Por quê? Porque aquilo ali é para as pessoas que creram realmente, né, que os seus pecados foram redimidos por meio da morte na morte de Cristo na cruz. Amém. Mas se você insiste ainda e falar assim, não, agora que eu já estou livre do pecado, agora eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Cara, a morte da cruz não vai funcionar. A cruz, na verdade, a morte do Senhor tem vários elementos importantes. Sim. Quando o Senhor morreu por nós, primeiro ele morreu para tratar com o nosso velho homem, Sim. ou seja, tratar com o velho homem é te libertar dessa escravidão do pecado. Antes nós éramos escravizados por um império que nos subjugava, mas por meio da morte do Senhor, eu estou liberto. E hoje eu posso ter domínio próprio. Amém. Eu posso controlar a situação. É verdade. Aquele versículo que nós lemos no início, que Paulo falou, o mal que detesto faço, já não se aplica mais no meu viver, uma vez que eu aplico a cruz de Cristo diariamente na minha vida. Sim. Então tem esse elemento da morte do Senhor. Sim. Ele mortificou o nosso velho homem. Isso. E por outro lado, do lado do Senhor saiu sangue E água. e água. Ou seja, ele mortificou o velho homem e nos deu uma nova vida. Amém. Hoje nós temos uma nova vida. Amém. Hoje nós podemos viver por meio de uma nova vida. Sim. Porque Amém. nós nascemos de Deus. Amém. Por isso nós podemos falar com toda a ousadia que nós podemos diariamente ser batizados com o Espírito Santo e com Amém. fogo. Amém. Irmãos, essa é a realidade da Bíblia, a realidade daquilo que o Senhor quer trazer para nós. Isso mesmo. A transformação humana vem por meio de aplicar a cruz e receber a vida de Deus. É E verdade. caso você peque, porque nós somos humanos, nós temos Sim. o quê? O sangue. Olha que maravilha. Graças que a Deus. salvação completa por meio da obra da cruz. É verdade. Por isso nós amamos a mensagem Da da cruz. cruz. E esse sangue, ele tem eficácia eterna. Só que o Saulinho tocou num ponto que eu acho muito interessante, né? E a gente tem que se atentar a isso. O sangue de Cristo, ele tem eficácia eterna. Sim. Mas esse sangue não é um detergente. Não é um detergente. Esse sangue não é um detergente. Não adianta você... eu vou ver uma pornografia agora e depois eu aplico o sangue de Cristo. Você está usando o sangue de Cristo como detergente. Não faça isso. Não faça isso. A cada instante, quando o pecado bater na sua porta, quando a vontade de ver uma pornografia, ou de cometer um furto, ou de mentir,
ou de fazer alguma coisa que desagrada o coração de Deus, lembre de tudo que Deus fez. Sim. E nesse momento, de maneira prática, a gente pode aplicar a cruz. A realidade da cruz é para mortificar essa minha velha vontade de querer fazer as coisas. Sim. Essa velha maneira de querer viver independente, achando que sou dono do meu nariz. É isso aí. Não é isso? Isso mesmo. Eu posso fazer isso, eu tenho direito de fazer isso. Não. Eu preciso lembrar do que Cristo fez. Nós precisamos lembrar do que Cristo fez. Eu só queria ler uma porção aqui, em Salmo 22, só para... Nós precisamos ficar constrangidos com o que o Senhor passou por nós. A partir do versículo 14, diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Sim. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Tudo que o Senhor passou por nós, nesse versículo descreve todo o sofrimento dele. Imagina ele colocar aqui o coração derretendo como cera. Todo aquele sofrimento, quando interrompeu a comunhão com o Pai, carregando todos os nossos pecados, pecados de toda a humanidade. E muitas vezes a gente toma esse significado da cruz como algo leviano. Sim. E a gente não pode tomar como leviano. Sim. Verdade. Nós somos homens, somos pecadores. Todos os dias vai vir situações para nos assediar. O inimigo de Deus, ele não brinca. Só que nós precisamos aprender a tomar a cruz como realidade no nosso viver. Amém. A viver a mensagem da cruz, a proclamar a mensagem da cruz. Verdade. Essa é a nossa vida. Sim. Né? Eu acho que esse seria o nosso sentimento Esse é o nosso nessa mensagem. Né? Tem mais uma frase que o Senhor disse na cruz, que está em Lucas 23, 43, que foi naquele momento, né, que tinha ali 3 ladrões, né? 2 ladrões, né? Um de cada lado. 2, né? Isso. O Senhor e mais 2. E um começou a zombar dele, né? Também falar, se você é filho de Deus mesmo, desça daí e faça com que a gente desça também. Porém o outro reconheceu ele como sendo mesmo filho de Deus. Aí Jesus disse, nesse momento, em Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Amém. Então o que aconteceu? Quando esse ladrão, ele creu no Filho de Deus ali, naquele momento, ele já ganhou a presença do Senhor. Verdade. Então nós sabemos, irmão, se você recebe o Senhor, você já tem todo o direito de estar na presença dele. Amém. Por causa dessa obra redentora da cruz. Amém. Amém. Então é importante nós sabermos disso, que hoje o Senhor está disponível. Sim. Mas é aquele que recebe. Se você recebe o Senhor já resolveu o problema do pecado. É verdade. Para você. Mas se você não tem o Senhor, quem vai resolver o problema do pecado, quem vai pagar é você. É verdade. Né? Então nós temos que ter essa fé. Sim. Né? A fé de que o Senhor ele resolveu o problema do pecado para nós. E agora nós temos que aprender a lidarmos com os pecados que nos assediam a todo momento. Tenazmente nos assedia, assim que a palavra diz. Sim. Então que o Senhor está aí para nos perdoar, mas também Ele quer que nós sejamos moldados, né? Conformados à imagem dele. Então que esse velho homem possa realmente ser morto e crucificado todos os dias. Amém. Né? Só um ponto aqui, né? Deixar bem claro, né, que Satanás ele foi derrotado na cruz. Sim. Né? Sim. Quando o Senhor ele ressuscitou,
ele matou, né? Ele derrotou Satanás. Amém. Só que Satanás, assim mesmo, ele né, por conta, principalmente, já sabia que ele já estava destinado, já o fim dele, já sabia qual ia ser o fim dele. O que ele puder fazer para levar o maior número de pessoas junto com ele, ele vai fazer. Exato. Então que nós possamos ter consciência disso, que nós seremos tentados todos os dias, né? E teremos tribulação todos os dias. Amém. E quanto mais buscarmos o Senhor, mais Satanás vai querer nos tentar, né? Nos trazer para o lado dele. E cabe a nós fazer uma escolha, né? Eu escolho Cristo, Amém. eu escolho a morte de Cristo, de ter sido salvo por Ele. Sim. E eu escolho também negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, né? Não escutar o que Satanás tem a falar conosco, porque quem permanecer até o fim, esse sim será salvo. Amém. Amém. Vamos cantar. Quem que você preparou para nós hoje, Tio? Vamos cantar um hino. O título dele é O Sangue. Amém. O sangue derramado pelo nosso Senhor. Amém. Se você é jovem, se você que está assistindo esse programa tem alguma dúvida acerca disso tudo, irmãos, sabe? Se entra na sua esfera da mente, né? De ficar pensando, mas isso tudo, será que isso tudo aconteceu? Né? Invoque o nome do Senhor para que Ele te dê essa segurança, essa salvação, de que tudo isso foi um fato, não foi uma simples história relatada. Foi um fato maravilhoso, onde nos deu a oportunidade de ter uma vida, né? Que nós até ali não tínhamos chance, e agora nós temos. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Me pode perdoar, só o precioso sangue dos pecados me lavar, só o precioso sangue, Jesus na cruz morreu, aí por mim verteu. Precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, para me limpar do mal, ao precioso sangue, para meu perdão real, tenho precioso sangue, Jesus na cruz morreu, aí por mim verteu, precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, faz-me graça desfrutar esse precioso sangue, não preciso me esforçar, pelo precioso sangue, Jesus na cruz morreu, e ali por mim verteu, precioso sangue seu, oh, que precioso sangue, minha esperança e paz é tal precioso sangue, justo e santo, pois me faz esse precioso sangue, Jesus na cruz morreu, e ali
O Senhor possa nos abençoar. Sim. A gente possa ser constrangido com a cruz. Amém. Carregar em nosso viver a mensagem da cruz. Amém. Não deixa de curtir o vídeo, de participar conosco, de seguir, tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Jovens como a Causa, e dê o like. Nos ajuda muito quando vocês dão like e participam conosco. Mandem mensagem, tamo junto. Não se esqueça que você é precioso para Deus. Amém. E não deixa para amanhã O quê? o café e a atitude que você pode tomar hoje. Amém. Amém. Até a próxima.